Olá a todos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a gramática elementar hebraica. Vamos falar um pouquinho sobre o som das letras. É um estudo muito interessante para quem tem dificuldade de ordenhar, na verdade, as palavras hebraicas. Então, estarei, estarei fazendo um vídeo agora relacionado às consoantes hebraicas de acordo com as letras em português, tá? O som das letras. O Aleph não tem correspondente latina. Representa-se por um sinal de aspiração branda no grego, tipo uma vírgulazinha, tá? Ou um apóstrofo. Mas não deve ser o principiante confundir essa letra com o nosso A, pois é uma consoante. Então, na verdade, o Aleph ele se perdeu no meio do caminho. Não existe mais uma consoante que você diga assim, olha, aquela palavra, aquela consoante ali, ela se parece muito a consoante X ou Y de qualquer uma de nossas palavras, tá bom? Então não tem, que ela se perdeu. Ela só é uma consoante esvaída, ou seja, ela está ali, mas não é pronunciada, salvo então se ela tiver uma vogal de auxílio, ok? O AIN também não tem correspondente latina, que se representa pelo sinal de aspiração forte no grego, que é o apóstrofo ao contrário, ou aquela vírgula ao contrário. Também é a mesma letra, tá? Se ela tiver um pata debaixo dela, ela representa a letra A. Se ela tiver um tsegou, tseriode, ela tem a vogal E. Se ela tem um hirik, aí ela se torna a vogal I. E assim sucessivamente, tá bom? O som do Aleph é uma aspiração quase inaudível nos pulmões. Aleph, Aleph. Mesmo antes de uma vogal, o seu som quase não se ouve, como um H em home em inglês e home em francês. Tá? É a mesma coisa que você falar assim, homem. Homem é H-O-M-E-M. Se você tirar o H, continua homem. Então não tem muito som. Humanidade. Se escreve com H também, mas se você tirar esse H, continua escrito humanidade. Então seria mais ou menos isso aí, tá? No fim da palavra ele é mudo. Na realidade, é sempre praticamente mudo em qualquer parte. É a única letra que nós falamos que ela é muito intrometida, né? Ela sempre costuma estar em certas palavras, mas ela não tem som. Ainda que ninguém dê valor a ela como som, ela continua dentro do texto. Tá? O AIN tem um som gutural peculiarmente semítico. Embora seja uma aspiração como o Aleph, é muito mais forte. Esse é o seu som mais comum. Tem às vezes um som mais duro, semelhante a um G, um tanto vibratório no fundo da garganta. Por isso a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, transliterou Amorá, o Gomorra, tá? E Azá, o Gaza, ok? Representaremos sempre por um sinal de aspiração forte no grego. Aspiração forte é aquela vírgula ao contrário, tá? Que ela tem um som mais rústico, ok? Vamos conhecer algumas particularidades de algumas outras consoantes também. As 6 letras Begad e Kefat são naturalmente aspiradas, isso é, soa de um modo adoçado, e se representam nesse caso como seguidas de um H assim simples, como BH, GH, DH, KH, PH e TH. Esse grupo chama-se de grupo de Begad e Kefat, tá? Que é representado ali nas palavras hebraicas, como um símbolo mnemônico. Então, elas são guturais aspiradas dentro da garganta. Se você colocar o dedo aqui sobre esse glote da garganta, você vai sentir que toda vez que você falar essas consoantes, você vai ver o glote se mexendo ali. Bom, então, para decorar elas, é B, G, D, K, P e T. E nós falamos B, Gad e Kefat, que são aqui, ó. Exatamente essa palavrinha aqui, ó. O B, o G, tá? O D, o K, o P e o TH. Bom, muito simples ali de você entender. O som aspirado dessa letra é o beit, sem o pontinho dentro dele, que nós chamamos de dagesh, ele soa com uma letra V. Essa pronúncia não é universal entre os judeus, mas todos os compêndios modernos o recomendam.
tá? O P soa como PH ou F em grego. Isto é, como o F, tá? Tav soa como o TH grego, que é o teta, ou TH em inglês, como think, ou think, tá? First, tá? Think é pensar e first, thirsty. Aí nós temos aqui o gama, soa como se fosse seguido de um H aspirado, muito rápido. E do mesmo modo, o RAF e o Dalit. Ele soa assim, mais dentro da garganta, mas um pouco forte. Okay? Essas mesmas letras, porém, quando recebe um ponto interior, que se chama de daguestilene, perde a sua aspiração natural. Esse daguestilene, dagues forte, falarei numa outra hora, tá? Numa aula posterior. Ele muda muito o sentido da palavra e tem uma regrinha também que ele se manifesta ali para você ter ele. Você tem um som mais brando ou um som mais rústico. Tá? Nesse caso, ela se representa pelas letras latinas, que ele corresponde e soa de maneira dura. Assim, nós temos o Begad Kefat, o Gama, sempre soa com o nosso G, em Gá, Gó, Gu. Nunca como o G em Gui ou G. Tá? Cada uma dessas letras, pois tem um duplo som, um aspirado natural e o outro duro com o daguês. Okay? Também há quem afirme que os judeus não conhecem mais as diferenças de pronúncias entre o gama com o daguês e o gama sem o daguês. E o dalet com o daguês e o dalet, então, sem o daguês. Isso aí é uma evolução da língua e já não fazem mais essa diferença. Tá, ok? O re soa como um H levemente aspirado, pouco mais forte do que o aleph. É como house, é rap, assim como do inglês, entendeu? Home, eles são bem aspirados na garganta. O aleph no começo das palavras e no fim de sílabas não finais. Ou seja, o re, quando ela está no começo ou no final da palavra, ela perde seu som sonoro aspirado. Okay? Ele fica um pouco mais forte do que o aleph no começo das palavras. Bom, a palavra Moshe tem um re no final, Noah, Noé, e tem o re no final ali que ele é mais aspirado. No fim das palavras é mudo, como o aleph também é nessa posição. Tá? O vav ou wav, em aramaico, tal qual se representa o zain como o nosso z mesmo, ou que se do grego, o zeta, né? Desculpa, o zeta, se era outro. Tá? Agora, como é que nós aprendemos isso aí? Bom, cada letra hebraica, ela corresponde a uma letra em português. Salvo, porém, como eu acabei de dizer, a questão do Ain e o Aleph, que perderam o seu som durante os séculos. Como, por exemplo, a palavra Lamed, é a consoante L, L de Lamed. O men é a consoante portuguesa M, M de men, e assim sucessivamente. Então é só você escrever a letra do alfabeto e tirar a primeira consoante, que a primeira consoante é que se refere à sua temática no português. Tá? O het soa como CH alemão em mar, ou como o J espanhol em hijo, hijo, aparroz, tá? É mais forte e áspera das guturais hebraicas. O CH alemão, ou como se tivesse um pigarro na garganta, como pronunciam os suíços, é que representa bem o seu som. Tá? O tet, tá? É mais forte do que o tav. Tá? É um T enfático. Os hebreus não confundem os dois sons aqui. Desse T aqui com esse T aqui. Bom, para nós é difícil enunciar a distinção, porque aqui tem um som mais como um T. Um é tempo e o outro é T. Como se eu botasse a língua na ponta dos dentes aqui. A ponta dos dentes na língua, desculpa. O iode consonantal tem um som como o Y ou o
o I, tá? O lamed, o men, o nun e o samer soam como se representam. Apenas note-se que o men e o nun são enfáticos no fim da palavra. O men soa bem labial como M final em inglês. In, ali, aquele M bem longo. Tá? O nun final não soa como an apenas, mas como se em nossa palavra no, deixássemos de emitir a última vogal an, ou como também no inglês Christian, an. Quanto ao summer, representa-se com um S, ou com um ponto debaixo dele, tá? É um som assim mais rústico, apenas para distingui-la do sim, porque soava mais brandamente do que este último, tá? Essa distinção de som perdeu-se com o tempo, de sorte que as duas letras passaram a se permutar na última fase da língua, como se vê em Esdras 4:5, em que sarra e sarra significa a lugar, tá? Uma aqui você está vendo com um summer e a outra você está vendo com um sim. O tsadi, ou tsadê, é uma sibilante de natureza mais enfática do que o summer. A mesma proporção que o ta é mais forte que o tav. Representaremos, aqui é o tete, tá? Representaremos o seu som por um C cedilha para distinguir de outras sibilantes, tá? Aqui nós temos o kuf, ele é articulado muito fortemente do que o kaf. O kuf é como o café em inglês, kuf, kuf, como se estivesse tossindo, entendeu? Os hebreus pronunciaram de modo bem distinto dessa última. O resh como R, tá? Mas não como R em carreta, o carreata, ele é um R bem brando, como barata, barato, rarararará, tá? O sim e o shin representam provavelmente um único som do nosso CH, sh, como um chiado, como ainda acontece no texto hebraico não pontuado. Como, porém, em muitas palavras soava brandamente, quase como o S. Os gramáticos passaram a distingui-los por um ponto que se chama sinal diacrítico, de sorte que o shin soa como CH ou como X em xadrez. O som mais frequente é sim como o S. E existe algumas formas de letras também que ela tem formas especiais. Tá? Essas letras aqui, ela tem formas especiais quando elas estão no final da palavra, como nós encontramos aqui. Tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Vou baixar aqui para ficar melhor para você ver. Esse camarada aqui, no começo, no meio de uma palavra, ele é dessa forma. Quando ele chega no final, ele fica assim. Esse aqui no início e no meio, esse no final. Início no meio, esse no final. Início no meio, esse no final. Início no meio e esse aqui também, gradativamente dessa forma aqui. Bom, isso aí é para distingui-la das palavras quando elas são fechadas ou abertas ali. Bom, nós falaremos isso mais um pouco mais à frente. Essas todas, menos o men, prolongam-se abaixo da linha das demais. Só que o cuff passa para baixo da linha e o lamed começa acima da linha. Tá falando que quando você escrever o men, ele continua na mesma linha. O cuff, aqui ela começa aqui na linha e desce. E o lamed começa acima da linha. Ele começa aqui acima da linha aqui e vai levando para cima. Okay? Além dessas particularidades, cumpre-se notar bem as letras semelhantes como um fim de distingui-las. Então, muitas vezes, os copistas da época confundiam as letras por serem muito parecidas. Tá? O Beit aqui, por exemplo, se você analisar bem, ele parece muito com o Kaf. Olha aqui, ó. Tá? O Dalet, eles confundem muito com o Resh. Tá? O Gimel com o Nun. O Re com o Het aqui, ó. Com estas pode confundir também o Tav, Tal. Né? O Vav com o Iod, aqui, ó, só puxar mais uma perninha. E o Vav novamente com o Nun final. O Zain, aqui também pode ser confundido com o Nun. O Men, aqui, ó,
pode ser confundido como tet, o mem final como summer, o ain como tsadê, o sim como shin, apenas muda o ponto da direita para a esquerda. Então tem que ter muito cuidado com essas transcrições aí, ok? Classificação de acordo com se organizam, que serve para suas articulações. As letras hebraicas se classificam da seguinte maneira. Então nós temos aqui as guturais, as palatinais, as linguais, dentais, os sibilantes e as labiais. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando exatamente sobre todas as particularidades dela aí, ok? Então não vou entrar muito nesse assunto, já tem um vídeo falando sobre ela. Mas você tem aqui as guturais, tá? As palatinais, você tem aqui as linguais, as dentais, os sibilantes e as labiais. Você pronuncia muito melhor na hora que você fala e evita o que nós falamos agora, anteriormente, a questão dessa confusão de palavras ali. Tá bom? O eixo participa ao mesmo tempo da natureza de uma gutural ou de uma lingual. Tá? No hebraico, ele não existiam números. Então, certas palavras elas tinham particularidade para ser colocadas como consoantes e como números também. Tá? Numeração. No Velho Testamento, não se fazia uso das letras para representar números. Escreviam-se os números por extenso. Tá? Errat, Nait, Elot, Arbá, Ramesh, e vai por aí. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aparece pela primeira vez esse emprego de letras em moedas dos Macabeus. Hoje é utilizado para numerar os capítulos e versículos da Bíblia. Aleph é o primeiro capítulo, Bet é o segundo, Gim é o terceiro, e assim sucessivamente. Tá bom? Hoje é utilizado para numerar os capítulos e versículos da Bíblia. Esse sistema numérico é semelhante ao dos gregos, de sorte que de 1 a 9 se representam com letras de Aleph a Tet, as dezenas por Iod e Tsad, e as centenas de 100 a 400 de Kof e Tav. De 500 a 900 pelas finais, né, que nós vemos aqui, às vezes a outras pelo Tet combinado com outras centenas, assim como 500. Nós temos aqui duas consoantes, tá? Se uma aqui representa 100 e a outra representa 500, então nós colocamos dessa forma aqui. Tá? Uma representa 40 e outra representa 100. 100 mais 4, 100 mais 40, 400. Se essa representa 50, essa aqui representa 100, 100 mais 50 dá 500, e assim sucessivamente. Tá? Milhares designam pela unidade correspondente com 2 pontos em cima. Tá? Na combinação de números, a letra de maior valor vem primeiro, isto é, à direita. O número 15 representado por aqui, ó, nós temos aqui, ó. Det representa o 9 mais o 6, que é o Vav. 9 mais 6, 14. 9, 6, 15, quer dizer, desculpa. E não por essa forma aqui, ó. Porque como essas iniciais começam com o nome de Deus, tá? De igual motivo não pode ser dessa forma aqui. Isso aqui representa mais praticamente para não confundir aqui o nome de Deus com um numeral. Okay? Então se coloca dessa forma aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. E farei mais alguns vídeos falando sobre algumas particularidades do hebraico. E assim então, estamos encerrando aqui. E numa próxima aula falarei um pouquinho mais sobre grego bíblico. Bom, obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.